Segunda vez que eu gravo a introdução, mas que beleza. Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é dessa maquiagem aqui. Ela é uma maquiagem para ser usada no casamento, em um casamento diurno. Eu coloquei ela como casamento diurno porque foi um pedido de uma leitora minha, e ela comentou nos meus vídeos do YouTube há bastante tempo que ela queria uma maquiagem para usar em um casamento durante o dia, uma sugestão. Então eu adaptei um pouquinho algumas coisas, como por exemplo o glitter, que falam que não pode usar durante o dia. Eu não coloquei glitter nessa maquiagem, mas eu coloquei uns pigmentos com um pouco de cintilância, que também fica muito bonito em fotos. Se vocês quiserem também, vocês podem trocar as cores de pigmentos ou até mesmo cores de sombra. Fica bem bonito em fotos dessa maquiagem, eu acho que eu já falei, né? E trocar a cor do batom também. Isso fica completamente por opção. Eu espero muito que vocês gostem. Não é uma maquiagem difícil de fazer, mas o resultado fica divino. Então vamos lá comigo conferir o tutorial. Bom, então eu já passei meu primer, porque eu já preparei minha pele. E aí aqui eu passei corretivo e pó. Então aqui ainda tá meio grudentinho. Mesmo que eu passei o pó, aqui ainda, em cima da minha pálpebra, ainda tá um pouquinho grudentinho. Então esse daqui vai servir de primer pra gente. Agora, pra fazer a base de sombras, eu vou usar uma sombra. Essa daqui é a Lunette da Quem Disse Berenice. E ela é assim, ó. Ela é um acinzentado, um marrom bem acinzentado. E vou aplicar ela em toda a pálpebra pra fazer uma base pra ficar mais fácil de esfumar. Com um pincel de esfumar mesmo. Vou pegar um pouquinho dessa sombra e vou passar aqui por toda a minha pálpebra móvel. Pra quando a gente for esfumar, isso fica mais fácil de ser esfumado. Então eu vou fazendo aqui movimentos de vai e vem e aplico aqui na minha pálpebra móvel também. Bom, agora eu vou começar usando as sombras. Primeiramente eu vou pegar num pincelzinho normal, pode ser qualquer um que você tenha, de aplicar sombra. E vou pegar essa sombra aqui, essa aqui, ó. Que ela é um bege. Ela é bem clarinha, é só mesmo pra fazer a base aqui do comecinho do nosso olho pra gente poder aplicar o pigmento. E esse pigmento, ele é bem... Ó, eu vou aplicar em 1/3 da pálpebra móvel. Em 1/3 não, bem no meio da pálpebra móvel, na verdade. Pra poder fazer a base desse pigmento que a gente também vai aplicar só no meio do olho. E esse pigmento que eu apliquei hoje, ele é muito bonitinho, porque ele dá um toque feminino. Por mais que ele tenha cintilância, pra ser usado durante o dia, como é um casamento... Durante o dia, ele não fica nada exagerado. Eu adaptei uma forma de usar a cintilância durante o dia, e principalmente no casamento, né? Que é bem difícil de não aparecer mais do que a noiva com glitter nos olhos. Mas não é bem glitter, é um pigmento e ele dá uma cintilância bem bonita. E aí eu só apliquei essa sombra, não vai fazer muita diferença, é só pra fazer uma base clarinha pra essa sombra aqui, caso ela comece a cair. Pra esse cantinho Pra esse cantinho da lágrima ficar bem destacado, assim como tá nesse olho, eu usei o Jumbo Milk da NYX, esse daqui, que ele faz uma base branquinha, então ele segura bem a sombra cintilante que a gente também vai aplicar aqui no cantinho da lágrima. Então eu vou colocar ele aqui, ó, vou concentrar ele bem aqui no início da pálpebra. E aqui embaixo também, ó. E agora eu vou espalhar isso daqui com o dedo. Eu não vou tirar... Não vou levar muito pra dentro da pálpebra, eu vou deixar ele bem aqui, ó. Então eu só vou espalhar com batidinhas. Agora sim eu posso aplicar a sombra branca. Pra aplicar essa sombra branca e deixar ela bem mais vibrante, mesmo com jumbo, eu decidi fazer um truquezinho bem legal, que eu acho que eu nunca usei aqui no canal, nunca ensinei pra vocês, que é pegar um pincel, o fininho que você vai aplicar a sombra branca, e molhar num potinho com água, ó. Eu peguei um potinho normal e ele tem água dentro. Eu vou molhar esse pincel e vou tirar bastante o excesso na minha mão dessa água, só pra deixar ele úmido. Eu não quero que ele fique molhado. E aí sim eu vou vir com um pigmento branquinho. Esse daqui é um pigmento da Colors. Ele é uma asa de borboleta. E eu vou pegar da tampinha dele mesmo, porque vem bastante produto, ó. Com esse pincel úmido. E aí o pincel úmido vai fazer com que essa sombra grude mesmo no lugar que ela tem que ficar e não saia. E ela fica bem vibrante. Então, ó. Vai cair porque a sombra é solta, mas depois nada que um
um pincel de pó não resolva. E aí eu vou depositando ela só aqui no cantinho da lágrima. Não vou sair daqui, porque é bem aqui o foco que a gente quer, né? Como o pincel tava úmido, ele gruda mesmo, ó, e fica bem nos lugares que a gente colocou, então ele fica bem marcado. Você vem aqui com o dedo e vem dando batidinhas. Aí essa sombra, ela vai se espalhando e ela não fica tão marcada. Pra deixar o olho um pouquinho mais profundo, principalmente pra quem tem olho pequeno, esse truque é muito legal pra ser usado durante o dia, porque aparece bem mais a marcação que você vai fazer no seu côncavo agora junto comigo. E aí eu peguei um pincel, ó, de esfumar normalzinho, ele é bem gordinho, que ajuda a fazer os movimentos de vai e vem. E peguei um tom de marrom, que ele é terra. Esse marrom aqui dessa paleta, se eu não me engano, é de 120 cores. É esse marrom aqui, ó. Esse aqui. O do lado desse que tá com o fundinho aparecendo, esse daqui. E eu usei ele pra fazer a marcação do côncavo. Marcação entre aspas, porque eu deixei bem esfumado, só pra dar uma profundidade a mais no olho. Então eu peguei ele aqui bem na pontinha... Ai, meu Deus. Então eu peguei ele bem na pontinha do pincel, tirei um pouquinho do excesso na mão, ó. E eu vou fazer aqui movimentos de vai e vem aqui no côncavo. Eu não vou sair do côncavo, porque eu não quero que essa marcação se estenda aqui abaixo da pálpebra móvel, já que a gente vai aplicar o pigmento. Então, ó, eu vou deixar bem concentrado aqui só no côncavo e em movimentos circulares eu espalho. Agora você pode iluminar a parte inferior aqui da sobrancelha, aqui no arco da sobrancelha. Pra poder também iluminar o olhar, eu peguei uma sombra mais opaca. Ela tem um pouquinho de cintilância, mas é coisa bem pouca, já que a gente vai usar durante o dia. E não quer muito glitter, muita festa. Eu até esqueci de iluminar aqui, ó. E nessas maquiagens assim, que elas são mais finas, mais chiques, mais glamourosas, eu gosto de, já que elas são um pouquinho menos marcadas, eu gosto de marcar bastante a sobrancelha. Eu acho que vocês estão percebendo que tá um pouco diferente da cor do meu cabelo. Eu gosto de marcar porque o olho já não tá tão marcado. Então se você faz uma sobrancelha bonitinha e tal, a combinação do olho inteiro fica com um aspecto diferente, principalmente em foto. Parece muito mais profissional quando a sobrancelha tá feita certinho. Gente, sigam essa dica que com certeza dá certo. Então tá, agora que eu iluminei, eu vou aplicar o pigmento aqui no meio da pálpebra móvel. Eu usei esse pigmento aqui, que ele é um pigmento da Capricho Cores. Faz um tempinho já que ele foi lançado. E ele é um rosinha, ó, com brilhinhos dourados. Eu pego ele, eu faço aquele mesmo truque da água. Só que eu pego um pincelzinho um pouquinho maior. Ó, um pincelzinho normal de aplicar sombra. Molho ele na água, tiro o excesso pra deixar o pincel só úmido, não molhado. E aí eu pego aquele pigmento na pontinha do pincel e aplico aqui, ó, no resto da minha pálpebra móvel. Eu só não concentro ele muito no final, porque no final eu ainda vou aplicar uma sombra mais escura. Olha, ele fica divino. Vocês estão vendo? Ele fica muito bonito. Eu não sei se dá pra perceber, mas olha, caiu muito pigmento aqui. E eu vou tirar ele, ó, com um pincelzinho mais fofinho. E ele sai todo. Ó, não fica nada aqui embaixo. E pra fazer esse cantinho externo, que ele tá um pouquinho mais escuro aqui, eu usei outro tom de marrom. Eu não usei preto nessa maquiagem, porque eu acho que preto fica demais pro dia. Por mais que seja um casamento, eu acho que não fica muito legal. Então eu usei num pincel lápis, que ele tem um formato um pouquinho diferente. Usei esse tom aqui de marrom, que ele é um marrom bem escuro, bem, assim, quase preto. Mas ele é escuro. E eu não vou usar muito dele hoje, então não faz tanta diferença assim. Eu vou fazer o Vzinho aqui externo, ó, em direção ao final da sobrancelha. E vou trazendo essa sombra pra dentro com o mesmo pincel. Eu só dei um toque mesmo nessa sombra marrom, eu não marquei muito não. Porque é uma coisa bem leve, bem sutil, só pra fazer o cantinho do olho. Depois que já ficou uma marcação assim mais
mais legal, você pode voltar com um pincelzinho de esfumar. Eu vou pegar, na verdade, um pincel de esfumar menor, porque se eu pegar um pincel muito grande, eu vou passar por cima dessa sombra e vai sair todo o pigmento cor-de-rosa. E não vai ficar muito legal. Senão eu vou ter que ficar aplicando, aplicando e reaplicando toda hora. E aí eu esfumo, ó, nessa parte que eu apliquei a sombra mais escura, bem por cima aqui, ó. Só pra dar um toque mais escuro mesmo aqui no final do olho. Agora pronto, a parte de cima já tá finalizada. O que eu vou fazer na parte de baixo? Eu vou voltar com o resto daqueles pincéis que a gente aplicou, por exemplo, esse daqui é o rosa. Eu vou aplicar aqui no meio da minha pálpebra inferior. O marrom eu vou pegar aqui, ó, num pincel reto. Eu já vou fazendo junto com vocês. Eu misturei 2 tons de marrom pra fazer essa parte aqui embaixo. Eu misturei o marrom mais escuro, que a gente fez no cantinho externo, esse daqui. E o outro marrom terra. Você pode pegar as sombras que você tiver na sua casa. Eu misturei os dois. E vou passar aqui no cantinho inferior dos olhos. Eu vou passar só até a metade, pra não deixar uma marcação muito forte. Ó, só um toque mesmo, só até a metade do olho. Com o pincel que tava molhado, com aquele pigmento rosa, eu passo aqui na divisão do branco com o marrom escuro. Então, ó, só vai ficar um toquezinho de rosa aqui embaixo. Ó, fica bem sutil, quase não dá pra aparecer. E é isso que a gente quer durante o dia, né? A gente quer parecer maquiada, mas não tão maquiada. E acabou agora a parte das sombras. Agora eu vou aplicar os cílios postiços. Isso fica por opção sua. Se você não quiser aplicar cílios postiços durante o dia, você não precisa, você passa só a máscara e você tá pronta. Eu gosto de aplicar cílios, sim. Deixa eu ver. Eu não tenho o nome desses cílios, mas ele é um da First Kiss, que é da marca assim que eu mais gosto. É esse daqui, ó. Ele é bem grandinho, mas ele fica natural quando aplicado nos olhos. E ele é da marca da First Kiss. E eu gosto muito dos cílios dele. Eu vou aplicar com a colinha. Cadê a colinha? Essa daqui também é da First Kiss. E eu gosto muito dessa cola. Eu vou aplicar meus cílios e daqui a pouco eu volto e mostro pra vocês como eu vou continuar essa maquiagem. Agora que eu já apliquei meus cílios, eu vou usar esse lápis de olho aqui na linha d'água. Eu tinha esquecido de passar ele, então eu vou passar aqui junto com vocês. Só dentro aqui da linha d'água mesmo. E por mais que a gente esteja passando um lápis preto na linha d'água, você pode usar o marrom se você tiver na sua casa também. Mas não fica tão marcado, porque a gente já não aplicou delineado e os cílios tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, já que a gente não aplicou o delineado e os cílios fica bem mais visível agora. Então, só isso. Agora eu tô esperando um pouquinho meus cílios secarem, porque senão, quando eu passar a máscara de cílios, os cílios vão junto com a máscara de cílios e vai ficar meio estranho. Então, vamos esperar secar um pouquinho. Agora sim, eu vou aplicar a máscara de cílios. Eu vou aplicar essa aqui nos cílios superiores, que ele é um pouquinho maior, o aplicadorzinho. E esse daqui nos cílios inferiores, que o aplicadorzinho é menor pra aplicar aqui nesses cílios inferiores, que é bem mais fácil de borrar, né? Então, o maior aqui eu vou aplicar em cima. Só pra unir os cílios postiços com os naturais. E aqui embaixo também, com o outro rímel, eu vou aplicar o menorzinho aqui nos cílios inferiores. Agora eu vou terminar aqui a pele junto com vocês. Primeiro eu vou mostrar o que eu usei na pele. Eu usei esse primer aqui da Avon Magix. Fazia muito tempo que eu não usava ele. Eu usei esse BB Cream da L'Oreal, que eu gosto de usar ele como base, porque eu não tenho muito costume de usar base, como vocês sabem. E ele tem uma cobertura bem legal, então eu também usei ele. A minha cor é a clara. E agora eu vou... Ah, o corretivo, né? O corretivo eu usei o da MAC, na cor NW20. Eu misturei o NW25 com o NW20. E agora eu vou terminar aqui a pele com vocês.
Eu vou usar esse bronzer aqui, ó, da Vult, que vocês sabem que eu adoro. É um duo de bronzer e iluminador. Só que eu misturo os dois e eu vou fazer o contorno. Deixa eu ver o pincel. Pode ser esse daqui. Um pincel fofinho. E vou misturar os dois. Eu vou fazer isso daqui um pouco longe da câmera, porque senão vai ficar voando coisinhos aí pra vocês. Voando brilhinhos. E aí eu vou aqui aplicar como contorno. O contorno se faz bem aqui, ó. Você faz um biquinho de peixe. E você marca aqui, ó, abaixo do osso. E agora vamos passar um blush. Eu vou passar esse blush aqui, que ele é o Gleful da MAC. Esse aqui, ó, ele é maravilhoso. Ele tem muitos brilhinhos. Eu adoro ele. E eu vou aplicar com o mesmo pincel, ó. Esse blush é maravilhoso. Eu vou aplicar ele com o mesmo pincel do contorno. Só que eu vou tomar bastante cuidado, porque esses blushes da MAC, eles são muito marcados. São muito marcados não, muito pigmentados. Doida. E aqui na bochechinha. Aqui é onde ergue, ó. Você dá um sorrisinho. E ele vai erguer aqui. É aqui que você vai aplicar o blush. E o resto você leva aqui pra trás. O batom fica da sua preferência também. Você pode usar um nude. Já que durante o dia eu acho importante lembrar que não fica muito legal você usar um batom muito pã, sabe? Muito vermelho. Muito marcado. Então eu prefiro um rosinha. Eu não vou deixar o rosinha muito clarinho, porque senão não vai aparecer. Minha boca já é meio rosadinha. Então eu vou misturar dois tons de rosa, um mais forte e um mais clarinho. Que o tom vai ficar bem legal. Então esse daqui, ó, o mais forte, esse daqui é o Hello Pink da Maybelline. Ele é muito bonito, ele é um violeta. Eu vou aplicar ele só um pouquinho. Eu não vou forçar muito e passar várias vezes. Ó, você passa um pouquinho, olha como ele já não fica. Agora eu vou espalhar com meus dedos. Ó, já fica um tonzinho bem bonitinho, bem menininha. E agora eu vou passar esse aqui por cima. Esse daqui é um batom da Eudora, chama Spring Rose. Ele é um batom hidratante, tá? Eles não são mates, nenhum dos dois. E eu vou aplicar aqui por cima, ó. Bom, gente, então foi esse o tutorial, eu espero que vocês aproveitem. Eu fiz essa maquiagem porque foi sugestão de uma leitora, ela queria que eu fizesse, então eu demorei, mas vim aqui atender o pedido de vocês. Então eu espero que vocês aproveitem a maquiagem, não precisa necessariamente usar só numa festa de casamento, você pode usar em outras ocasiões, até mesmo de noite.